Você está precisando de uma bênção de Deus e não sabe como receber? Ou a sua bênção está travada no mundo espiritual? Você quer aprender a ganhar infinitas bênçãos de Deus? Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te ensinar a ser uma pessoa muito abençoada por Deus. Tem uma passagem em Efésios, no capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, nessa passagem, a palavra de Deus nos afirma que o Pai já derramou do alto dos céus todo tipo de bênção que nós necessitamos para viver a abundante vida que Jesus conquistou para nós. Veja, nós não recebemos algumas bênçãos ou poucas bênçãos, mas nós recebemos todas as bênçãos que nós precisamos. Elas estão todas à nossa disposição, pois é algo que o Pai já nos deu. E isso é uma conquista que já nos foi garantida em Cristo. O Pai, ele já despachou do céu toda a provisão que a gente necessita. Porém, muitas vezes o que nós experimentamos em nossas vidas é uma grande carência de bênçãos, uma profunda falta daquilo que mais necessitamos para garantir a nossa paz e alegria no Senhor. Mas, Alexandre, como pode ser isso possível diante do que diz a carta em Efésios, no capítulo 1, no verso 3? Entenda uma coisa, existe uma lei espiritual que nos faz compreender esse estado de coisas. Você deve compreender que o dar é de Deus, mas o possuir é do homem. Ou seja, cabe a Deus derramar suas bênçãos do alto do céu. E isso, irmãos, ele já fez. Entenda isso ele já fez, mas cabe a você tomar posse dessa bênção. Muitas bênçãos generosas que o Pai já derramou do céu estão retidas porque não nos apossamos dela por meio da fé. É isso mesmo que eu estou falando. A falta de fé retém a sua bênção. Escuta o que eu vou te falar. O inimigo, ele sabe que não pode secar o rio das bênçãos de Deus na sua fonte, ou seja, no trono de Deus. Mas ele também, ele pode represar essas bênçãos, impedindo que elas se derramem e se espalhem, quando na terra os homens não são capazes de se apossar do que Deus já deu. Entendeu? E isso ele deseja fazer, tornar a gente incapaz de criar o clima propício para que as bênçãos se concretizem. Mas, Alexandre, o que fazer então para que a gente possa se apossar das bênçãos que o Pai já preparou e derramou sobre as nossas vidas? Presta atenção, vou te dizer agora. Primeiro, os planos de Deus, antes de se concretizarem diante dos nossos olhos, eles passam pela nossa mente, pelos nossos lábios, em forma de pensamento, desejos e palavras. Por isso que nós devemos aprender a tomar a nossa mente, tornar a nossa mente e a nossa boca canais para a sabedoria e a palavra do nosso Deus. Mas, Alexandre, como é que eu faço isso? Veja, a gente faz isso quando a gente assume uma postura de fé diante das situações sobre as quais deve ser derramada as bênçãos do Senhor. E quando escolhemos, presta atenção no que eu vou te falar, e quando nós escolhemos olhar para a vida não com os olhos da carne, limitados pelas nossas possibilidades, mas nós temos que olhar com os olhos da fé, guiados pela palavra de Deus, aí a gente assume uma postura de fé. Está conseguindo entender? Agora, segundo, nós escolhemos não amaldiçoar as pessoas em situações difíceis que nós encontramos, mas a gente abençoa ela com palavras de ânimo e orações. Aí nós estamos tendo também uma postura de fé. E essa postura que elas nos fazem capazes de nos apossar das bênçãos de Deus, que podem começar assim, pequenininhas, como uma semente, mas elas têm um potencial para crescer e se multiplicar. Está conseguindo entender? Agora você precisa entender uma coisa que eu vou te falar agora. Nós vivemos em um mundo não só físico, mas também um mundo espiritual.
As realidades físicas, materiais e realidades espirituais, elas fazem parte do nosso dia a dia, como duas dimensões da nossa existência. E essas dimensões, elas se encaixam e interferem uma na outra. Assim, muito do que acontece na dimensão física é manifestação, reflexo das realidades espirituais. E, por outro lado, coisas que realizamos através da nossa dimensão material, ou seja, palavras, gestos, elas têm consequências sobre o mundo espiritual. Você precisa aprender que nós somos criados em um ambiente ou um clima favorável para que a glória de Deus se manifeste sobre alguma situação. E por meio das nossas palavras, desejos e gestos, reações, ou seja, coisas que acontecem no nível material, a gente influencia também o mundo espiritual, ativando o poder de Deus que está sobre nós ou atrasando os planos de Deus sobre a nossa vida. Você precisa entender isso. E você precisa aprender também a saturar a nossa vida, as nossas palavras, a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho com o louvor de Deus, com palavras de confiança e gratidão, gerando assim um clima de fé propício que o Senhor possa agir nas nossas vidas. Agora, um ambiente saturado de murmuração, palavrões, blasfêmia, calúnias, fofoca, só fazem atrasar as bênçãos de Deus. Olha a chave para desativar as suas bênçãos. Presta atenção agora no que eu vou te falar. Pega isso que eu vou te falar. Pessoas que têm palavras de bênção nos lábios e sentimentos de vitória no coração, essas palavras são indigestas para o inimigo. Ele se aproxima delas tentando devorar elas, mas tem de passar adiante, porque ele acaba ficando com fome, porque o cristão que vive na gratidão a Deus e proclamando as suas maravilhas do Senhor, ele nada pode fazer. Eu vou repetir, ele nada pode fazer. Amém? Se você gostou desse vídeo, manda para quem você conhece que está precisando ouvir essa palavra. E se você puder, já curte, comenta e compartilha, para que eu e você possamos crescer juntos na fé. Amém? Então seja abençoado por Deus com essa palavra. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.